Olá, queridos, graça e paz. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio de nos reunirmos mais uma vez, nos encontrarmos mais uma vez como igreja, neste domingo 30 de janeiro, esse que é o último domingo do mês de janeiro, o último domingo do ano, que parece que ontem iniciamos, mas já estamos nos despedindo dele, e nós somos agradecidos por esse primeiro mês que se vai, e gratos porque o Senhor tem cuidado, tem assistido, tem amparado seu povo, sua igreja, e eu quero aproveitar esse entendimento, esse alcance, e compartilhar com os irmãos um texto que está no livro dos Salmos, capítulo 11, um texto que aponta para a autoria de Davi, e diz o texto bíblico: eu me refugio no Senhor,
Como, pois, me dizeis, foge para o monte como um pássaro? Pois os ímpios armam o arco e põem a flecha na corda para atirar de surpresa contra os retos de coração. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o seu trono está nos céus. Seus olhos estão atentos e as suas pálpebras examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo e o ímpio e odeia o que ama a violência. Ele fará chover brasas de fogo e enxofre sobre os ímpios, e parte que lhes cabe será um vento abrasador. Versículo 7. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os que são retos verão o seu rosto. Esse é o texto e, basicamente, esse último verso é o que eu gostaria de destacar na abertura do culto desta manhã. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os que são retos verão o seu rosto. Esta é a promessa de Deus feita a mim, a você, na medida em que, compreendendo esse Deus que é justo, percebendo a justiça desse Deus que é justo, decidimos pautar nossas vidas, decidimos trilhar o caminho da justiça. Às vezes, e a gente precisa estar sensível a isto, o caminho do sistema é perversamente contrário ao caminho da justiça. O sistema propõe, e o sistema a que me refiro é esse sistema que está sendo regido pelo príncipe deste mundo. Ele é contrário, mas contrário de maneira absurda à justiça que a palavra de Deus sugere a mim e a você. Quando nós nos lembramos do profeta Miqueias, Miqueias diz: o que é que o Senhor pede de ti, senão que ames a justiça, que pratiques a benevolência. A ideia é exatamente essa, de homens e mulheres identificados com um Deus que é justo e que perseguem, no sentido mais amplo dessa palavra, perseguem, de tudo fazem para que a justiça seja uma prática, seja aquilo que determinará minhas e suas escolhas. O texto de Davi diz: porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os que são retos verão o seu rosto. A ideia de contemplar a face de Deus revela proximidade, revela intimidade. A ideia de contemplar a face de Deus revela estar pronto, estar apto. Se você se recordar, puxar pela sua memória, você vai ver que quando Moisés falou de ver a glória de Deus, Deus disse que ele virasse o seu rosto. Nenhum homem veria a glória do Senhor e sobreviveria. Quando nós falamos de ver a face de Deus, é de contemplar a sua justiça a partir da minha e da sua prática de uma vida justa. Então, que o sistema e os valores desse mundo não determinem a nossa justiça, que a minha e a sua justiça sejam determinadas pelos princípios e valores dessa palavra, pelos princípios, valores e ensinamentos do Senhor para a minha e para a sua vida. Que Ele nos abençoe. Nós vamos colocar nesse instante, trazer nesse instante o ministério de louvor para adorar ao Senhor, para conduzir esse momento de celebração com as canções que eles têm separado para esse instante. Quero que você aproveite esse momento de celebração e de adoração e se apresente diante de Deus, com alegria, com gratidão, expressando, reconhecendo os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor em seu e em nosso favor. E aproxime-se dele com uma postura de justiça, com atitudes de justiça, a fim de que você veja
a face do Senhor. Vamos adorá-lo nesse instante. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meu
Os altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente eu sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu quero agora é ouvir a que tua voz me diz. A minha integridade e valor eu só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que eu tenho entrego aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu
cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Muito bem, queridos. Eu quero lembrá-los de alguns compromissos que temos. Hoje, dia 30 de janeiro, ainda amanhã não teremos nenhuma reunião presencial aqui na igreja,
Mas terça-feira, a nossa expectativa, não havendo nenhuma mudança drástica, nenhum agravamento desse tempo que vivemos, terça-feira nós já teremos a reunião presencial do Ministério de Mulheres no Jardim de Oração, às 8 horas da manhã. Quarta-feira à noite, teremos já também a reunião presencial no dia 2 de fevereiro, das Déboras, às 19 horas. E quinta-feira, permitindo Deus, a reunião já será presencial, dia 3. Mas fiquem atentos, porque havendo qualquer mudança, havendo qualquer demanda que exija de nós a continuidade da suspensão das atividades presenciais, nós informaremos ainda nessa segunda-feira, ok? Então, atentos, vamos acompanhar aí o andamento da igreja, da sua dinâmica, do avanço do reino aqui na terra. Vamos adorar ao Senhor mais uma vez. Eu quero lembrá-los que durante esse tempo de ministração, teremos a participação especial de alguém que é muito querido também, muito querida pela igreja, e nós vamos ter o privilégio de, durante esse momento, apresentarmos ao Senhor os dízimos e ofertas. Você que nos acompanha, você que participa conosco neste culto, se junta a nós neste culto, poderá fazer a consagração dos seus bens, juntamente com a consagração de seus talentos, de sua vida, colocando diante de Deus tudo o que você é e possui. Tudo, absolutamente tudo, expressando com gratidão o senhorio que Ele, o Eterno, exerce sobre a sua vida. Você tem aí no rodapé do seu aparelho celular, da sua TV, você tem aí as informações bancárias da igreja, o banco, a conta, a chave do Pix, que é o nosso CNPJ. Você pode lançar mão do Pix sem pagar nenhuma taxa a mais por isso. Mas também pode usar os outros mecanismos, valendo-se, né, das informações que você tem a respeito da conta bancária da igreja. Vamos adorar ao Senhor, vamos engrandecer o nome do Senhor nesse instante. O meu combustível pra continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado, eu não quero mais, tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteves aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desistes de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai, eu confesso, eu tô cansado, eu não quero mais, tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando eu não volto pra trás. Fica aqui comigo
comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteves aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desistes de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, e me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteves aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desistes de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso eu só encontro em ti? És o meu alívio. Muito bem, queridos, nós vamos orar, consagrando os dízimos e ofertas. Vamos também expressar nossa gratidão a Deus pela vida da irmã Andréia, a Andréia, esposa do irmão Carlos, que está completando mais um ano de vida agora, nessa próxima quarta-feira, dia 2, e no dia 6, no próximo domingo, portanto, nós teremos a irmã Araci celebrando mais um ano de vida. E a Araci que recupera-se aí desse momento que ela viveu, num acidente, num tombo, da sua cirurgia, que Deus conduziu todo o processo. Ela já está em franca recuperação, permitindo Deus, logo poderemos estar juntos aqui na congregação, recebendo a nossa querida irmã Araci. Vamos colocar diante de Deus também os nossos desafios, os nossos ministérios, colocar diante de Deus a vida da Mara, a vida da irmã Linda Mar, mãe de Sarita, a vida da Selma. Vamos colocar diante do Senhor a vida desses queridos nossos aí, que necessitam do cuidado dele. Irmão Jacildo, irmã Cleusa, irmão Enéas, irmã Nelly, irmã Fátima, são amados nossos que têm sido aí acompanhados e assistidos de perto pelo Senhor. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais uma vez, como igreja, estarmos reunidos em torno do Teu nome. Obrigado, Deus, pela maneira tão especial com que o Senhor tem nos assistido, tem cuidado de nós, tem nos amparado, tem manifestado o seu poder, restaurando as nossas forças, restabelecendo o vigor físico, restabelecendo a saúde. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor nos tem dado a oportunidade de experimentarmos e contemplarmos, e acompanhando os nossos irmãos, contemplarmos, Deus, o Teu favor, contemplarmos, Deus, as Tuas misericórdias. Ó Deus, nós te bendizemos pela vida da irmã Araci, pela recuperação da Tua serva, pela condução, ó Deus, desse momento que ela viveu, do acidente, do tombo, da cirurgia, e a nossa expectativa é de que não só o cuidado do Senhor seja renovado sobre ela, agora que ela celebra mais um ano de vida, no próximo dia 6, mas também, ó Deus, que em breve possamos, ó Deus, receber a Tua serva, nos juntarmos, ó Deus, num grande culto de celebração e gratidão ao Senhor. Também te bendizemos pela vida de Andréia, pela vida da irmã Linda Mar, pela vida, Deus, do irmão Jacildo, da irmã Cleusa, do irmão Enéas, da irmã Nelly, da irmã Fátima, todos esses queridos nossos, a Selma, ó Deus, que têm sido aí amparados, cuidados, sustentados pela sua boa e poderosa mão. Deus, nós imploramos, nós rogamos
que o cuidado do Senhor seja renovado sobre as nossas vidas e que nós, ó Deus, na condição de testemunhas tuas, possamos viver de uma maneira pia, justa, um compromisso sincero com o Senhor. Ó Deus, abençoa os dízimos e ofertas que foram consagrados nesse ato de celebração e de adoração. Multiplica, Senhor, os nossos recursos, nos dá, ó Deus, sabedoria na gestão dos mesmos. Ó Deus, que a bondade, a misericórdia do Senhor nos conduza, nos instrua, não só na gestão desses recursos, mas diante de todos os nossos desafios, os desafios ministeriais, os desafios, ó Deus, na retomada agora dos nossos cultos presenciais e reuniões presenciais, que o Senhor nos instrua em tudo. Nós oramos gratos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito bem, queridos, eu gostaria, nesta manhã, de trazer aos irmãos uma reflexão que entendo ser relevante para esse momento, determinante para a sequência da nossa caminhada. Afinal de contas, esse é o último mês, último domingo do mês de janeiro, e a vida segue. Estamos abrindo já essa semana o segundo mês do ano, e os desafios também chegam os desafios com a retomada das reuniões do discipulado, ainda que de forma online, apenas a juventude e os adolescentes presenciais, mas os desafios seguirão. Temos aí a retomada também das Déboras, a retomada da escola bíblica e do ministério infantil. Os desafios se seguirão, e eu e você estamos aí mergulhados nesse processo, fazemos parte dessa dinâmica do reino na igreja local, em Lírio dos Vales, seja atuando na segurança, no estacionamento, na recepção da igreja, seja no ministério infantil com suas atividades, seja atuando no ministério de culto, gravando, multimídia, som e imagem. Em que área for, eu e você somos parte viva dessa dinâmica nesse corpo que é a igreja, e um corpo vivo. Por essa razão, nós separamos um texto e uma reflexão para essa manhã, que é, ao meu ver, não só oportuna, como determinante para tudo o que virá. Então, eu queria que você aí me acompanhasse a leitura, abrindo sua Bíblia, no livro da carta de Paulo, capítulo 1 de Colossenses. Colossenses, capítulo 1. E quando eu observo essa carta de Paulo, escrita à igreja em Colossos, eu sou desafiado, sou incomodado pela postura, pela atitude, pelo comportamento do apóstolo, no zelo e no cuidado com aquela igreja. Eu sou incomodado, sou provocado para que o nosso cuidado, o nosso andar, o nosso agir como igreja também revele, também seja sinalizado, seja de alguma maneira pontuado por essa exortação de Paulo. Por favor, Colossenses, capítulo 1, versos 11 e 12. 11 e 12 do capítulo 1. Nós lemos assim: fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vou repetir a leitura. Fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria, preste atenção nesse ingrediente, preste atenção nesse tempero, que deve fazer parte da minha e da sua caminhada nesse ano de 2022. Com alegria,
com alegria, eu e você, entrando e saindo, exercendo o ministério que o Senhor tem confiado a nós, desenvolvamos, aprofundemos aquilo que o Senhor, o texto diz isso, aquilo que o Senhor nos capacitou para fazermos. Nos capacitou. Você já deve ter ouvido por aí aquele clichê: Deus não chama capacitados, mas Ele capacita os que escolhe. É um chavão? É clichê? Mas quanta verdade está por trás dessa frase? Quanta verdade? Quantas pessoas continuam de braços cruzados, entrando e saindo dos templos, entrando e deixando as congregações, sem experimentarem do favor e da bondade de um Deus que nos capacita para aquilo que Ele nos escolhe, no serviço ao reino, no serviço dentro do reino dEle. Nós somos chamados a uma vida de perseverança capacitada por Cristo. Quando nós atentamos ou atinamos para o tema da igreja agora em 2022, não é casual, não foi um acidente a escolha desse tema, foi objeto de cuidado, foi objeto de reflexão, foi objeto de oração. O que vamos trazer? Qual é a nossa proposta? O que nós queremos provocar na igreja, na memória dos irmãos que estão em Lírio dos Vales? O que nós queremos despertar em seus corações? Esse entendimento de que somos chamados a uma vida de perseverança capacitada por Cristo, e preste atenção, regada, marcada pelo tempero da alegria, fazer com alegria, desenvolver o talento, aplicar aquilo que Deus tem confiado a você com alegria, com um coração grato. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Deus espera que quando Ele nos dá a oportunidade de servi-lo, nós o façamos com corações gratos e alegria. E alegria, porque é efetivamente um privilégio para mim e para você servirmos ao Senhor. Estarmos aqui na dinâmica desta igreja, com todas as demandas que ela exige, que ela requer, mas estarmos aqui não como meros espectadores, não como assistentes de culto, não como animadores de culto, não, estarmos aqui com essa compreensão de que Ele nos chamou, Ele nos despertou, Ele nos alcançou, Ele impactou e mudou nossas vidas, Ele nos deu esperança de uma nova perspectiva de vida, a fim de que nós o sirvamos e o sirvamos com alegria. Eu gostaria que, nesse instante, você considerasse de forma bastante séria e arrojada as palavras do apóstolo: fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória. Escuta, o poder da sua glória. Nós vamos chegar numa discussão mais detalhada desse contexto. Para que, com alegria, tenhais toda a perseverança e paciência. Tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos. Chamados a perseverar, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa salvação, da nossa fé, tema e divisa para 2022. Agora, compreendermos que a perseverança exige paciência é outro patamar. Perseverar exige paciência.
Já andamos, já trilhamos, já caminhamos pela carta de Tiago, pelos conselhos de Tiago, e vimos o quanto isso é importante. A perseverança exige paciência, porque a recompensa das escolhas certas, a recompensa das decisões que tomamos hoje, diante de desafios, diante de tempos difíceis, diante de dificuldades, a recompensa por decidirmos permanecer servindo ao Senhor com alegria, servindo ao Senhor com determinação, as consequências ou o desdobramento disso poderão vir a médio, a curto ou a longo prazo. A recompensa por essa escolha, a recompensa por perseverarmos diante de tempos difíceis, por perseverarmos e exercermos com paciência a oportunidade e o privilégio de servir ao Senhor, a recompensa poderá vir daqui a um mês, poderá vir daqui 6 meses, poderá vir daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, ou poderá vir sem que eu e você estejamos aqui para perceber isso. A recompensa da escolha, a recompensa da decisão de perseverarmos com paciência, com determinação, com os olhos fixos, postos em Cristo, a recompensa virá. E como disse e repito, daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos, eu não sei, mas ela virá. Se vou ver com esses olhos, também não sei, mas ela virá. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que tudo aquilo que semeamos, nós ceifaremos. Se eu semeio, se eu ceifo com perseverança, com alegria, se eu saio lançando a minha semente com determinação, eu vou colher esses frutos. Eu já disse aqui, já compartilhei com vocês, tivemos o privilégio de passarmos já por algumas igrejas em nossa vida ministerial. E como é gratificante, como é bom, como é extraordinário, quando a gente tem a oportunidade de voltar, ou de estar numa razão, ou por uma razão qualquer, por uma situação qualquer, estar junto de novo com essas pessoas, perto dessas pessoas, e a gente vê o resultado daquele tempo, daquela dedicação. A gente observa as consequências das escolhas que fizemos, de perseverarmos, de não desistirmos, de, a despeito dos obstáculos, permanecermos focados, a despeito da perseguição, a despeito das injúrias, permanecermos focados. Nós somos tomados por uma alegria sem fim. Já compartilhei com vocês a respeito do testemunho de uma pessoa que em um dos nossos ministérios morava relativamente próximo da nossa igreja, da igreja que pastoreava na ocasião, e era tão próximo que da casa dela ela podia ouvir e acompanhar alguns cultos. Ela subia para o terraço e de lá ela acompanhava alguns cultos, acompanhava as mensagens. O filho dessa senhora passou a frequentar os cultos, as nossas reuniões. Ali ele fez a sua decisão ao lado do Senhor, ali começou a caminhar na sua vida cristã, até hoje está integrado na igreja. Tivemos a oportunidade de vê-lo crescer, de iniciar sua vida conjugal, tivemos o privilégio de ver seus filhos crescerem, e há algum tempo atrás nós voltamos a este lugar. E numa abordagem particular, a mãe desse rapaz, essa senhora, nos chamou e disse: pastor, eu quero dizer uma coisa aqui para o senhor. Muitas vezes,
eu acompanhava as suas mensagens, acompanhava o culto da laje lá de casa, da cobertura lá de casa. E eu sou grato a Deus, não só pelo que Ele fez na vida do meu filho, que hoje está aqui, nessa igreja, mas também pela oportunidade que eu tive de conhecer a Cristo. Essa senhora hoje é membro dessa igreja. Eu não a vi, ela não estava lá no dia em que eu não estava lá no dia em que ela se decidiu, eu não estava lá no seu batismo, mas hoje eu tenho a alegria de ver, de saber que aqueles dias, aquelas mensagens, aqueles domingos, aqueles tempos de chuva, de sol intenso, de calor intenso, aquilo tudo, a escolha de permanecer, a escolha por perseverar, a escolha por seguir servindo com alegria ao Senhor, trouxe seus resultados. Poderia citar outros exemplos, e também tenho absoluta certeza que alguns outros acontecerão e eu não verei. Mas sabe, o quanto é gratificante olharmos para esse contexto, para esse momento em que Paulo diz aos homens e mulheres da igreja de Colossos: por favor, fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. A força da glória de Deus, não é da minha, não é de qualquer outro irmão aqui, é a força da glória de Deus, com perseverança, com alegria, sirvamos ao Senhor, avancemos, prossigamos. Paulo desafiou seu discípulo dizendo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Timóteo ouviu esse conselho, Timóteo ouviu essa exortação de Paulo, quando Paulo vivia tempos de perseguição, tempos de aflição, tempos de tensão, e ele diz: Timóteo, não me deixe, Timóteo, viva comigo isso, experimente comigo isso, não me abandone. Os soldados esperam dificuldades, soldados são treinados para as dificuldades. Se você teve o privilégio de passar pelo Exército, pela Marinha ou pela Aeronáutica, você teve a oportunidade de ser submetido a alguns treinamentos intensos. Dessas forças, o Exército e a Marinha exigem dos seus soldados treinamentos com muito rigor. As dificuldades são apresentadas em lugares distantes, inóspitos, mas esses treinamentos intensos, essas dificuldades às quais esses soldados são submetidos, pelas quais passam em treinamento, preparam esses soldados para enfrentar dias difíceis, dias de guerra, dias de enfrentamento. Quando Paulo está dizendo a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo, Paulo está dizendo: venha comigo, seja meu companheiro nesse treinamento ao qual estou sendo submetido como um guerreiro de Jesus. Não se acovarde, não se esquive. Nós temos plena ciência do poder, da autoridade do nosso comandante. Nós cantamos: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Cantamos isto, entoamos essa canção inúmeras vezes, marchamos no templo, pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Essa glória do Senhor, que precisa ser vista em toda a terra, será vista a partir da minha e da sua vida, da minha e da sua aplicação,
do meu e do seu compromisso, do nosso entendimento de que somos soldados de um comandante imbatível, insuperável. Somos soldados de um comandante para o qual não há obstáculo, não há barreiras. Somos soldados de um comandante, de um general que tem poder sobre a vida e a morte. Somos soldados de um general que nos disse: olha, quando vocês entrarem numa casa, orem, deem graças, ainda que sejam tratados mal, ainda que vocês passem por isso ou por aquilo, saibam que eu, o Senhor, estou com vocês. Hoje eu quero dizer aos irmãos, e não é novidade o que vou dizer aqui, os irmãos já ouviram isso de mim em outras oportunidades. Eu quero dizer aos irmãos que um dos maiores obstáculos, um dos maiores inimigos, um dos maiores pesadelos da igreja de Cristo hoje, dos maiores adversários da igreja de Cristo hoje, é a distração, é o envolver-se, como o apóstolo dizia, envolver-se ou embaraçar-se com questiúnculas dessa nossa caminhada, dessa nossa vida. Obstáculos que, a partir das nossas distrações, interrompem a nossa caminhada, interrompem a nossa perseverança. Quantas vezes você que está me acompanhando aí pode se recordar, quantas vezes você iniciou o ano assumindo compromissos com Deus: farei isso, esse ano eu espero que possa servir melhor ao Senhor nessa área, quero me dedicar mais ao evangelismo, quero me preparar melhor para servi-lo na música, quero participar mais da escola bíblica, esse ano eu quero ler a Bíblia toda, eu quero ler a Bíblia toda, não uma, mas 2 vezes. Esse ano eu quero me preparar e treinar para atuar mais na área do discipulado, na área da capelania. Eu quero de alguma maneira empreender melhor a minha vida em favor do reino. Decisões de início de ano, primeiros dias de janeiro, primeira semana, primeira quinzena, e janeiro está se despedindo, janeiro está indo embora, e alguns, pela distração, pelo envolvimento em outras questões, já estão arrefecendo. Alguns já começam a diminuir. Ainda nem terminamos janeiro. Quando falamos de distrações, quando falamos de obstáculos e distrações que fazem a perseverança na vida cristã parecer inatingível, isso tudo passa pelo caminho que Tiago trata na sua epístola das tentações. Nós somos tentados e levados às distrações. Ou, muitas vezes, o caminho é o oposto. Nós somos distraídos e nas distrações somos levados às tentações. E então, cedemos. E então, recuamos no propósito com Deus. E então, postergamos, adiamos nossos propósitos com Deus. Quantas vezes o tempo com a TV, o tempo com o computador, o tempo com a internet, o tempo com o celular, o tempo é muito mais consumido nessas questões do que com projetos, propósitos eternos, projetos e propósitos de Deus para a sua e para a minha vida. Aí nós chegamos aqui, e achamos tempo demais
1h30 de culto, 2 horas de culto. Achamos um absurdo, mas não achamos um absurdo 3, 4, 5, 6 horas sentados num sofá, acompanhando uma série de Netflix, acompanhando uma série da Amazon. Não achamos muito? Nós achamos muito, na quinta-feira, 1h de estudo bíblico, 1h20 de estudo bíblico, mas não achamos muito 1h50, 1h45, numa partida de futebol, numa corrida de Fórmula 1, 2 horas. Achamos muito um culto especial, um culto de gratidão, um culto que é uma festa, aniversário da igreja, 2h30 de culto, participação musical assim ou assado, mas não achamos muito ficarmos na frente de uma TV assistindo uma partida de tênis que às vezes leva 4 horas. 4 horas. Não achamos muito. Será que você está me alcançando? Será que você está compreendendo o que quero dizer aqui? Quantas vezes as nossas distrações, aquilo com o que nos envolvemos no dia a dia, e rouba o tempo de Deus, na verdade se transforma, se avoluma e toma forma de uma tentação, e aí somos arrastados, somos arrancados da presença de Deus, somos levados por essa distração. Escute o que vou dizer, há alguns crentes embarcando nessa, há gente boa embarcando nessa, gente boa, somos arrastados por essas distrações, a começarmos a entrar em casas de apostas, fazermos apostas, não há nenhum problema, é uma apostazinha aqui, que mal há nisso? Afinal de contas, qual é o problema? Que mal há em fazer uma apostazinha? Não é vício, há uma vez ou outra. Somos arrastados por essas situações, e quantas vezes essas pequenas distrações são apenas o primeiro passo para uma triste e terrível queda. Eu queria, nessa manhã, do último domingo de janeiro, lembrar a você: não se distraia, não se deixe levar pelas suas distrações, não se deixe enganar por essas distrações. Eu quero dizer a você, perseverar na vida cristã é possível, é possível, é possível. Perseverar na sua caminhada cristã em 2022 fará de você um melhor homem, um melhor pai, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor servo, uma melhor ovelha, fará de você um melhor diácono, um melhor professor da escola dominical, um melhor servo ministrando louvor. Perseverar fará de você um melhor homem neste mundo, a serviço do reino. Queridos, a grande questão é que o fato de vivermos numa sociedade tão consumista como a nossa, a perseverança parece que ganha cores na vida de muitos como algo descartável. Não. É melhor pararmos por aqui. Não, vamos reavaliar, vamos repensar isso, é muito obstáculo, é muita preocupação, é muita tensão. Realmente seguir em frente com os olhos firmados em Jesus exige demais de mim. Está me trazendo algumas dificuldades no trabalho, está me causando alguns apertos com amigos e com pessoas que eu não gostaria de estar vivendo apertos. Eu tenho que, afinal de contas, a gente vive no século XXI, eu tenho que fazer algumas concessões aqui ou ali. Perseverar não é tão assim determinante para mim hoje. Essa é a realidade. E sabe por quê? Porque a sociedade tem ensinado isso.
o sistema aí fora tem ensinado assim. Vou dar um exemplo clássico e que reflete essa tragédia que vivemos hoje. Eu não sei se você já parou para perceber, eu não sei se você já se deu conta, mas você já viu como os casamentos se tornaram descartáveis? Descartáveis. Hoje ninguém mais luta pela família, ou perdão, é exagero meu, hoje poucos lutam pela família. Poucos lutam. Guardadas as devidas proporções, guardadas algumas patologias, guardadas algumas questões que são realmente graves, como agressão à mulher, como feminicídio, como tudo isso que realmente não tem nenhuma aprovação bíblica, espancamento de um filho, não tem aprovação bíblica, guardadas algumas proporções. O que nós estamos vendo hoje é que, para a nossa sociedade, o casamento se tornou algo descartável. Maridos se tornaram suas esposas descartáveis, esposas que tornaram seus maridos descartáveis, pais que tornaram filhos descartáveis, filhos que tornaram pais descartáveis, irmãos que descartaram irmãos. Essa é a sociedade na qual estamos vivendo, o século 21, a chamada pós-modernidade. O fracasso em perseverar no casamento, o fracasso em perseverar no trabalho, o fracasso em perseverar na igreja ou em qualquer outra área da vida, tem se tornado algo normal nessa nossa sociedade. Tem se tornado algo normal. Uma palavra mais séria, uma palavra mais enfática, uma palavra mais contundente, um sermão um pouco mais duro, um sermão que exija arrependimento, que convide ao abandono do pecado, tem feito muitos saírem de uma igreja para outra, pulando de igreja em igreja. As pessoas estão buscando o sermão, a igreja que lhes seja conveniente, que lhes interesse aos ouvidos em particular. A realidade de termos hoje muitos que mais animam púlpitos do que ministram a palavra com responsabilidade, está causando sérios transtornos, sérias dificuldades à Igreja de Cristo. A nossa sociedade consumista, por si só, tem entrado pelas portas das nossas igrejas, entrado pelas vidas dos nossos crentes, e com muito pesar, com muita tristeza eu digo isso, tornado a igreja, a família, a vida descartável. A gente hoje, quando fala a respeito de frutos dignos de arrependimento, a gente tem que levar em consideração que muitos estão na igreja, mas sem compromisso com Cristo. A vida ainda está infrutífera, não produzem ainda frutos dignos de arrependimento. Quando nós falamos em perseverança, não podemos ignorar o fato de que, de fato, verdadeiramente, alguns fracassam em perseverar, mas em função de suas distrações, de suas escolhas equivocadas, de decisões onde Deus é ignorado, não é consultado. A realidade que marca hoje a caminhada da igreja no século 21 é que estamos presenciando um tradicionalismo religioso, uma mania e um vício religioso que aponta por uma igreja que está adoecendo.
que denuncia uma igreja onde falta o compromisso com Cristo, que quer os milagres de Jesus, mas rejeita o Jesus dos milagres, que quer as benesses do reino, a vida eterna, mas ignora a demanda de que essa vida eterna começa aqui, com atitude, com comportamento, com posturas e escolhas que evidenciam essa intimidade e essa dependência de Jesus. Em nossa sociedade descartável, nós usamos e logo jogamos fora. Nós usamos o copo e jogamos fora. Usamos o prato e jogamos fora. Usamos o talher e jogamos fora. E, lamentavelmente, as pessoas estão levando isso para as suas relações conjugais, pessoais e espirituais. Usam Deus quando muito precisam e aí, agora não preciso. Segura as pontas, Deus. Agora eu quero ser essa pessoa. Agora eu quero viver intensamente essa experiência. Deus, não, por favor, Deus, agora não interfira nesse processo. É exatamente assim que a nossa sociedade tem caminhado. Eu gostaria, nesta manhã, de convidar você a uma vida de perseverança, porque essa é a chamada de Jesus para mim e para você. A perseverança é a chamada de Cristo para que nós sigamos e terminemos com firmeza a nossa caminhada para a glória dele. Lembra-se do que diz 1 Coríntios 15, 57? Você se recorda do conselho do apóstolo Paulo ali? Portanto, meus amados irmãos, sejamos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, conscientes, convictos, seguros de que o nosso trabalho no Senhor jamais será vão, inútil. Faça o seu melhor, meu irmão, faça o seu melhor, minha irmã, faça o seu melhor, apresente o seu melhor no estacionamento, aqui, ministrando o louvor, nos ensaios do Ministério de Louvor. Faça o seu melhor em casa, se preparando para o estudo, para a ministração da palavra, para conduzir o seu discipulado, para a ministração na escola bíblica. Faça o seu melhor, empreenda o seu melhor, persevere, não se distraia, não se permita distrair. As palavras de Paulo aos crentes na igreja de Colossos e a Timóteo são palavras perfeitamente ajustadas para os nossos dias. Não podemos, nem eu, nem você, não podemos nos esquivar dos obstáculos, dos dias difíceis, dos infortúnios, do sofrimento. Não podemos evitá-los. Eles existem, eles nos cercam, eles estão marcando a nossa caminhada em diversos âmbitos. Decepção, frustração, enfrentamento, perjúrio, falsa acusação. Nós estamos aí sujeitos a ele. Agora preste atenção, Paulo está dizendo a Timóteo: sofre comigo as aflições de um bom soldado de Cristo. Esteja apto, esteja apta, esteja preparado para as aflições, inclusive, exatamente como Tiago diz na sua carta. Vale a pena reler. Exatamente como o apóstolo diz à igreja de Colossos: fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou
a participar da herança dos santos na luz. Com toda perseverança e paciência, com alegria, glorificando a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não tem sido simples, mas obrigado, porque o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem me sustentado. Senhor, obrigado. Não tem sido fácil. Senhor, tem sido muitos os desafios. Senhor, eu tenho experimentado os ataques de Satanás, parece que crescerem absurdamente nos últimos dias. Parece que pela minha decisão de empreender melhor a minha caminhada contigo, me dedicar mais ao teu reino, me envolver mais com o teu reino, parece que o diabo se levantou furioso. Parece não, ele faz isso numa tentativa desesperada de fazer eu e você desistirmos, de fazer eu e você recuarmos, de fazer eu e você nos distrairmos e então nos afastarmos do Senhor. Vou repetir, é somente a Bíblia. É somente a Bíblia. Fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, é Ele quem renovará as suas forças, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Que Ele te abençoe. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esse tempo especial, por essa reflexão da Tua palavra, pelos desafios, pelos conselhos, pela exortação, pelas promessas que essa palavra encerra para mim e para cada um dos nossos irmãos aqui. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa incomodar, despertar, encorajar, confortar, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar de acordo com a necessidade de cada um dos Teus servos. Estamos nos despedindo de janeiro. Fevereiro se aproxima, o segundo mês de um ano que ainda temos pela frente, com grandes expectativas. Deus, que o Teu Espírito Santo faça germinar em nós esse desejo de Te servir com alegria, que não falte o tempero da alegria, que não falte, ó Deus, o azeite da alegria, que não falte, ó Deus, o testemunho da alegria. Deus, que a despeito dos obstáculos, a despeito dos desafios, a despeito dos problemas que nos ameacem, ó Deus, que com perseverança prossigamos, com perseverança, com alegria, com paciência, mas, ó Deus, regados, instruídos, capacitados pela Tua glória, Senhor, pelo poder da Tua glória, Senhor, avancemos, ó Deus, diante de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, servindo ao Senhor, testemunhando com alegria, Deus, sendo, Deus, pedras vivas, ferramentas vivas, Senhor, nas Tuas mãos, em qualquer área da Tua igreja, em qualquer área, ó Deus, dessa agência Tua, Lírio dos Vales, em qualquer ministério, Senhor, que com alegria, sem distração, que com paciência e perseverança, sem desanimarmos, que reconhecendo, ó Deus, que o Senhor é quem nos capacita, avancemos para a glória do Teu nome. Por Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe.